Olá, você está na Reconnect para além da religião. Você sabe qual o significado dos símbolos do Natal? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Reconnect, seu programa aqui na TVC sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando nossas redes sociais que vão aparecer aqui agora, o nosso editor Léo Casumbo vai colocar. Então, se você perdeu qualquer outro programa da Reconnect, você vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, e assiste novamente todos os programas na íntegra. Aqui sempre comigo ele, meu historiador de plantão, Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, Reconectadix do meu coração. Sejam bem-vindos a mais uma busca aqui pela nossa reconexão espiritual. Estamos em dezembro, mês de Natal, um ano difícil, realmente um ano muito difícil, mas um momento interessante para a gente poder reavaliar as nossas coisas, reestruturar a nossa cabeça, né, reativar a nossa fé, sempre na esperança de que dias melhores virão, e pensar um pouco mais profundamente sobre esse momento, sobre o significado desse momento, sobre a simbologia desse nascimento de Cristo, né, desse momento que é comemorado, acho que no mundo todo, praticamente. Semana passada nós brindamos vocês com a reapresentação especial do programa do Jeová, um programa que foi, eu acho que ano passado, mais ou menos nesse período, né, Bernardo? Dezembro. Isso. Muito legal, a gente recebe comentários, a gente recebe pessoas que mandam no nosso direct ainda falando sobre esse programa. Foi um programa muita gente pedindo para reapresentar, muita gente elogiando o programa, e a gente colocou de novo aí para vocês. Achamos que reapresentou. Nada mais interessante do que iniciar esse mês com essa reapresentação, e hoje nós temos basicamente uma continuidade do programa. De novo, com esse convidado especial, que é o nosso amigo, querido, parceiro, Jeová Mendes. Seja muito bem-vindo. É o nosso consultor para assuntos bíblicos, para assuntos históricos. É o nosso amigo Jeová Mendes. Muito bem-vindo de volta, Jeová. Sempre bem-vindo, Jeová. Tê-lo aqui. Obrigado, meu amigo Bernardo. Obrigado, meu amigo Roberto Leão. Duas figuras muito maravilhosas, às quais tenho um profundo respeito e carinho, né? Estou aqui, meus amigos, para darmos continuidade a esse debate tão importante para a nossa edificação espiritual, né? Isso. Jeová, a gente podia começar esse papo, né? A gente vai falar aqui sobre Natal, suas simbologias, e como o Roberto bem falou, é uma continuação do nosso papo que nós batemos, onde estava Jesus dos 13 aos 30, né? Então, inclusive, vai sair aqui embaixo as redes sociais do Jeová, se você quiser adquirir o livro dele. É fantástico, a gente fez um programa todo baseado nesse livro. Então, você que adquiriu o livro do Jeová, tá aqui as redes sociais dele, você adquire lá com a equipe dele, tá? Então, Jeová, para começar, a gente pode... Já conversamos o papo onde estava Jesus dos 13 aos 30, né? Que Jesus não nasceu na época do Natal, que a gente já falou no nosso primeiro programa, né? Que é uma data simbólica, né? Inclusive, historiadores afirmam que Jesus nasceu entre os anos 5 e 7 a.C., né? A Bíblia não fala exatamente do nascimento, né? Mas muitos cristãos não sabem disso, né? Essa incongruência histórica prova que a vida de Cristo é passível de interpretações. Como é que fica isso? É baseado no sistema de crença? Como foi formatado essa data Natal, nascimento de Jesus? Como é que isso apareceu, Jeová? Olha, Bernardo, na realidade, tudo começou em 312 depois de Cristo. 312 da era cristã. Porque, para os que não sabem, a primeira pessoa a comemorar o Natal foi o imperador Constantino, o Grande, né? Constantino, filho de Santa Helena e do general Lactâncio, né? Constantino foi aquele imperador que se converteu ao cristianismo, e em Roma ele fez ele comemorou pela primeira vez no ano 312 da nossa era. E só que a primeira comemoração, Roberto e meu amigo
É o seguinte, eles fizeram uma procissão em Roma. O Papa Silvestre I, que foi o Papa de Constantino, viu, Bernardo? Era o Papa de Constantino. Então, a primeira vez que o Natal foi comemorado, em 312 da era cristã, houve uma procissão em Roma. O Natal, a lapinha, a manjedoura, os reis magos, né? Os animaizinhos, toda essa tradição veio posteriormente, entendeu? Mas antes, o Natal foi uma comemoração feita por Constantino, porque Constantino, antes da sua conversão ao cristianismo, Constantino, meus amigos, ele era devoto do Sol. O Sol na antiguidade era chamado o Natalis Invictus Solis, o nascimento do poderoso Sol, que era um culto que vinha desde a remota antiguidade, por exemplo, do ano 2350 a.C., já na época da construção da chamada Torre de Babel, já na época de Nirod, da época de Nirod e Tamuz. É tanto que o símbolo do Natal, por exemplo, que é muito usado já depois do quarto século, depois de Constantino, nessa época eles utilizavam, por exemplo, o pinheiro. O pinheiro é uma planta babilônica, é uma planta sagrada, é uma planta atribuída exatamente aos primeiros fundadores da Torre de Babel, no caso, Nirod, que está no capítulo 10, versículo 8 do livro do Gênesis, que a Bíblia chama o poderoso caçador diante do Senhor, e o construtor de muitas cidades na província da Babilônia, aquela região do chamado, no Vale de Sinear, onde fica hoje o Iraque. Ali é o berço da civilização. Então, ele é o pioneiro, era um guerreiro, a Bíblia chama o poderoso caçador diante do Senhor, e foi também um construtor de cidades, na planície de Sinear, onde fica hoje a Mesopotâmia, hoje o atual Iraque. Entendeu? Então, foi exatamente... os povos antigos, eles cultuavam várias plantas sagradas, por exemplo, o carvalho. O carvalho era uma planta sagrada dos druidas. No caso da palmeira, era uma planta sagrada dos egípcios. E no caso, Bernardo e Roberto, no caso do pinheiro, era uma planta sagrada dos babilônios, principalmente de Nirod e de Tamuz, porque quando Nirod morreu, seu filho Tamuz, segundo a mitologia babilônica, ele foi reencarnado no espírito do pai. Tamuz representa exatamente o pinheiro. Como Tamuz é o deus do sol e o pinheiro representa exatamente essa tradição da Babilônia antiga, foi por isso que, a partir do quarto século, os cristãos restauraram, então, o pinheiro, criaram a árvore do pinheiro, e botando todos esses apetrechozinhos com essas bolinhas, né, feitas de plástico e acrílico, né, as bolinhas, a estrela de Belém, né, que também vai inserida, os presentezinhos, os sininhos, né, e toda essa tradição foi exatamente colocada nessa planta do pinheiro, para simbolizar exatamente a primeira divindade, que era o deus Tamuz, o deus Sol. Como Constantino adorava o deus Sol, que era comemorado no dia 25 de dezembro, que no calendário antigo era o calendário de Tiamat, Roberto. Horus, né? Deus Horus. Exatamente. Horus é no Egito. Então, no mundo antigo, pinheiro, como eu te falei, era Nirod e Tamuz. Eram deuses do sol, da Babilônia. E a sua planta preferida e sagrada era exatamente o pinheiro. Voltando, como Constantino era devoto do sol, adorava o dia 25 de dezembro, que era o dia do sol, no calendário antigo da Babilônia, o Tiamat, Constantino, depois da sua conversão, ele transformou o 25 de dezembro, ele deixou de adorar o sol e passou a adorar o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Foi aí, Bernardo e Roberto, foi o início exatamente dessa comemoração do Natal. Jeová. Pois não, Roberto. Fala-se que o Papa Júlio I, como tinha várias festas pagãs no século IV, como você bem colocou, estipulou essa data para ser uma data que marcasse, de certa forma, esse evento cristão, que é o nascimento de Cristo. O que você colocou de forma muito precisa e muito interessante é que, mesmo sendo uma data cristã e uma data que estabeleceu algo como o nascimento do símbolo maior do cristianismo, que é Jesus Cristo, né, por um reinado recém-convertido,
mas ainda dentro dessa data, ainda há muitos elementos pagãos. Há uma miscelânea de elementos. Exatamente, Roberto, exatamente. Como eu falei, aí a partir do sexto século depois de Cristo, quando os germânicos, que são os atuais alemães, que cultuavam, por exemplo, o deus Odin, na mitologia, Odin é aquele deus dos germânicos. Então, os germânicos, com a expansão da Germânia, que representou os povos lá da Alemanha, os teutônicos, né? O que aconteceu? Odin, que era o deus dos germânicos, na mesma data de 25 de dezembro, gostava de dar presente. Segundo a tradição dos germânicos, o deus Odin mandava que se desse presentes. Então, o que é a planta, por exemplo, o pinheiro do Natal, com todos esses atributos? O presente de Odin, também a tradição dos três reis magos, Gaspar, Baltazar e Melchior, que vieram exatamente de 3 regiões da Pérsia, trazendo presentes para o menino Jesus em Belém, que não foi na Gruta de Belém, foi alguns dias depois que José havia saído da Gruta de Belém com Maria e arranjaram uma casinha próxima ao túmulo de Raquel, e a partir dali, meus amigos, foi que eles receberam os 3 reis magos que vieram da Pérsia, né? Melchior, príncipe de Palmirena, Baltazar, rei de Nipu, e Gaspar, rei de Meroé. Eram 3 cidades da Pérsia onde vieram esses magos. Não. Só completando a questão, para a gente pegar esse primeiro tema, que é a questão do como surgiu o Natal, como conhecemos hoje, 25 de dezembro, né? Simbolizando o nascimento de Jesus. Como você falou, tem essa miscelânea ali, tem os presentes que foram aproveitados para colocar no pinheiro, que era uma simbologia também pagã, né? Antes de Cristo, né? Pré-cristianismo. A forma como foi criada, ou como nasceu esse Natal, como conhecemos hoje, é 25 de dezembro, como uma comemoração cristã do nascimento de Cristo. Essa miscelânea aí, essa união, né, de festas, de culturas, de festejos, para que fosse criada essa data, ela, de certa forma, culminou no que compreendemos hoje do Natal, que, para além de uma reflexão sobre o nascimento de Cristo, é também uma data onde se bebe, onde se sai, onde se compra presente. Existe esse fator mercadológico, né, de gastar, existe o fator, né, comercial do Natal. Na sua visão, isso se deu na própria criação do Natal ou isso foi se transformando com o passar dos anos? Roberto, na realidade, você disse tudo. Foi com o passar dos anos que alguns elementos foram sendo agregados à festa do Natal. Isso não foi assim de repente. Começou com Constantino, isso em 312, depois do ano 480 depois de Cristo, na época exatamente do início do governo do pontificado do Papa Gregório I, com o avanço dos germânicos pela Europa, várias tradições do mundo antigo, algumas tradições, por exemplo, a questão de dar presentes, como eu te falei, que era a tradição do deus Odin, tinha também a mesma festa que o povo romano fazia na antiguidade, as chamadas Saturnálias de Roma, que era uma festa, um festival de inverno, onde o povo costumava então dar presentes. Então, o que aconteceu? Pegou-se a tradição do mundo antigo, foi um somatório de várias tradições, né, do mundo antigo. A Igreja Católica, através dos séculos, no decorrer dos séculos, a Igreja foi inserindo esses elementos culturais, né, desde a antiguidade, até porque foi uma maneira, então, de fazer com que os cristãos se sentissem muito bem no dia do nascimento de Jesus. Então, a própria igreja, ela incentivou, Roberto, essas festas, pegando os elementos culturais e pagãos do mundo antigo, desde a Babilônia, desde a época de Nimrod, na época também de Tamuz, as divindades babilônicas, que tinha o pinheiro como uma planta sagrada, passando pela tradição de dar presentes, por exemplo, dos reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior, e também as festas das Lupercalas de Roma, que era uma festa que era comemorada exatamente na antiguidade, em que o povo também levava esses presentes havia troca de presente entre os familiares. As pessoas comiam, bebiam, né? E um dia de confraternização. Então, o Natal hoje é exatamente o somatório de todas essas raízes culturais do mundo antigo,
de todos esses costumes que veio lá do paganismo e, pouco a pouco, pouco a pouco, foram se inserindo exatamente na festa do Natal. Ô, Jeová, existe um documento apócrifo, né, chamado A Revelação dos Magos, né, que foi descoberta no século XVIII, se eu não me engano. Né? Ele foi redigido na segunda metade do século II. Né? Se a tradução do sírio antigo para o inglês for fiel, o documento não limita o número de reis magos, né, em 3. Eles podem ter sido até em 12. Né? Esse documento também diz que eles nem eram reis e nem eram magos. Né? Os reis magos não foram, inclusive, por nascimento de Jesus. Eles só foram visitar Jesus, segundo esse documento, 2 anos depois. Né? O que é que você acha dessa história? Eu sei que você é uma pessoa bem crítica, que teve acesso a documentos muito fidedignos, com história bem embasada. Né? O que é que você acha disso? E se esse documento ele é verídico, por que ainda se conta uma história diferente? Bom, você sabe muito bem que a história foi contada pelos vencedores, você sabe, né? Você sabe, né, Bernardo? A história foi escrita pelos vencedores. Então, existe um documento realmente apócrifo falando dessa época, documento, inclusive apócrifo, mas de uma grande autenticidade também, porque ele é muito antigo, é um documento muito antigo. O que nós sabemos é que a igreja, a própria igreja, os historiadores, os teólogos, os grandes teólogos, os exegetas, né? Os hermeneutas, os intelectuais, os grandes estudiosos, os pais da igreja, em número de 84, que a igreja católica tem 84 pais da igreja, que são grandes intelectuais, profundos conhecedores das Sagradas Escrituras e toda a literatura sagrada, e foram exatamente esses intelectuais que, ao longo do século, Roberto, Bernardo, eles retocaram a história. A história foi toda retocada, toda retocada. Nós sabemos, por exemplo, chamada Reis Magos, porque eles tiveram a revelação lá na Pérsia daquela estrela. Porque aquela estrela, segundo os compêndios antigos, já da época do profeta Balaão, Balaão foi o profeta mais antigo, já na época de Moisés, chamado profeta grande vidente, né? E que ele disse: eu vejo uma estrela, né? Ele disse: eu vejo uma estrela, essa estrela representa Jacó. Então, de Balaão, 1300 a 1350 a.C., até Jesus Cristo, esse período aí, já havia uma crença entre os astrônomos ou os astrólogos da antiguidade, principalmente na Pérsia Antiga, naquela região de Palmirena, região de Meroé, região de Nipu, Babilônia, Asfarrã, a região muito antiga, Persépolis, Ecbátanos, cidades antiquíssimas, e que eles já tinham a crença de que o Messias havia de nascer na Judéia, porque havia documentos muito antigos, desde a época de Sete, na época de Enos, que a Bíblia diz que foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, está lá no livro do Gênesis, Enos, filho de Sete, neto de Adão. Então, existem documentos muito antigos que já diziam, já previam que o Messias nasceria exatamente na Judéia, né? Então, a definição que eles deram foi de reis magos, digamos assim, profeta do mundo antigo, a definição dada pelos próprios doutores e pelos pais da igreja. Uma coisa nós sabemos, eram homens estudiosos, grandes astrônomos ou grandes astrólogos, que conheciam, estudavam minuciosamente o movimento dos astros, porque eles têm a percepção, conheceram aquela estrela, e ajaezaram os seus camelos com presentes. Viajaram dessa cidade até Israel, que são 1.600 quilômetros, para ir 1.600 quilômetros para voltarem, entendeu? E viajaram meses e meses com aqueles camelos, seus camelos todos paramentados, ajaezados, e foram exatamente a Belém, onde Jesus estava lá, menino, não na gruta de Belém, mas numa casinha, como eu falei, próximo ao túmulo de Raquel, em Belém, onde fica hoje o local da grande igreja cristã, que é a Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, entendeu? Eu acho importante, Jeová, só completar essa história dos reis magos, eu acho importante ouvir de você em relação ao que você falou aqui da estrela, de que eram grandes astrônomos, grandes astrólogos, né, que a própria Bíblia relata que aquela estrela os guiou, não só os guiou, como teve influência para eles saberem que havia um Messias ali, né, nascendo ali, surgindo ali.
Hoje, nós vemos pessoas que seguem a Bíblia com um grande preconceito e ojeriza a questões de astrologia, né, a essa interferência dos astros ou de estrelas na vida cotidiana, podendo inclusive ser... O que é a astrologia? Né? Ela fala que se você analisar ali os astros, você vai ter como guiar a sua vida, até ter uma percepção do que está acontecendo fora do seu alcance de olhar e percepção do futuro. Como é que você enxerga isso? Existe uma contradição de quem segue a Bíblia, acredita nos reis magos, acredita nessa estrela, mas não acredita na astrologia ou renega a astrologia? Na verdade, Roberto, nós temos uma longa tradição, uma tradição, digamos assim, de muito preconceito. Porque quando o Brasil foi colonizado, por exemplo, a partir de 1557, quando houve o primeiro culto evangélico lá no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, né? Quando Pierre Richier, que veio da França, né? naquela caravana com Daniel Villagalion, né? Naquele período, veio também outro missionário, João Bolé, aquela coisa toda. Então, esses missionários, quando vieram para cá, que eram os huguenotes, eram os luteranos, eram os calvinistas, eram os presbiterianos, é um pessoal que veio com uma tradição muito rigorosa, doutrinal, e de contestação, né, digamos assim, de um rigor ilimitado de contestar a astrologia, dizer que a astrologia é coisa do diabo, que todos esses preceitos da antiguidade, por exemplo, porque você vê bem, Roberto e Bernardo, para que coisa mais importante, para que riqueza enormíssima, coisa grandiosa, do que você conhecer os mistérios da antiguidade, aquele estudo da astrologia, aqueles mistérios, né? Os profetas do mundo antigo, mesmo os profetas não judeus, mesmo os profetas não cristãos, mas um passado remoto da antiguidade. Se você for lá para trás, aí por volta de 4.000 antes de Cristo, na Babilônia, na Mesopotâmia, entre a antiga civilização suméria, onde tinha um celeiro de sábios, um celeiro de videntes, de grandes profetas, do período patriarcal e pós-patriarcal, aquela região era riquíssima, o Egito, a Mesopotâmia, o Império Hitita, o Império Fenício, né? Temos aí grandes civilizações, o Império Rita, né? Todo esse mundo antigo tinha um celeiro de sábios, mas veio a religião, veio o judaísmo, claro, o judaísmo com a sua escola rigorosa, os doutores, os rabinos, os escribas, os pensadores, os escritores, os doutores, e eles escreveram então a história, eles escreveram então, quer dizer, toda essa parafernália doutrinal do judaísmo, com seus preceitos, principalmente a partir de Moisés, 1350 a.C., quando Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 livros, né? E vieram outros profetas, claro que eles botaram lá nos seus escritos, né? Ao fazer a sua redação, eles colocaram os seus próprios preceitos e a maneira como eles entendiam a Deus, o universo, aquela coisa toda. Como eles queriam ser diferentes, porque houve a revelação divina no Monte Sinai, quando Deus se apresentou então a Moisés, né, dizendo como é que o povo de Israel era um povo separado, que deveria ser assim, não deveria ser comparado com os povos antigos, que adorava muitos deuses, essas coisas todas. Então houve uma podação. Moisés podou muito dessas tradições e criou regulamentos rígidos para punir aqueles que, porventura, viessem a cultuar algumas divindades do mundo antigo ou se prostrar diante de um totem, de uma divindade antiga. Então, foi a própria filosofia, a própria doutrina judaica e a própria doutrina mosaísta, né, com seus rigores, tudo isso veio influenciar o cristianismo. E o cristianismo, no século, a partir, então, dos doutores, a partir de Constantino para frente, quando a Igreja Católica se estruturou, então, claro que os doutores começaram a escrever, fazer uma nova redação da doutrina cristã. E, a partir daí, então, eles colocaram os seus pontos de vista. E como se diz, e tiraram muitos elementos da cultura judaica e muitos elementos da cultura antiga. Então, a nossa história e a nossa doutrina, ela foi muito podada por esses doutores. Jeová, agora a gente está falando de 3 reis magos, aí me veio uma curiosidade. Os 3 reis magos foram lá, receberam Jesus, por mais que fossem 2 anos após o seu nascimento. Eles sabiam e foram em busca, ou foram ao encontro do Salvador, do Messias, né?
Eles chegaram lá, deram os presentes, foram embora, nunca mais apareceram. Então, o que aconteceu com os 3 reis magos? Porque se eu fosse um dos 3 reis magos e encontrasse Jesus, rapaz, a gente não despregava, né, Jeová? Então, o que foi que aconteceu com os 3 reis magos? Foram lá só para dar presente, foram embora, que nem aquela tia distante nossa, que vai uma vez por ano dar presente e vai embora. Bernardo, é o seguinte, eles, em sonhos, eles foram avisados que não deveriam voltar a Jerusalém, porque Herodes disse assim, vão lá, verifica o local onde o menino está e depois voltem aqui para me avisar que eu também quero adorá-lo. Porque queria matar o menino, queria matar. Herodes o Grande, né? Um grande safado, né? O que aconteceu? Então os reis tiveram a revelação e disseram, olha, voltem para a terra de vocês por outro caminho. Então, eles pegaram outro caminho de volta à Pérsia, hoje o atual Irã. Isso talvez viajaram talvez semanas e mais semanas, para uma distância muito grande, né? E aí, Herodes, quando soube que tinha sido tapeado, enganado pelos 3 reis magos, decretou então a matança dos meninos de Belém, as crianças de Belém. Nesse momento, Jesus já tinha fugido com José e com Maria, já tinha atravessado o deserto da Idumeia, já tinha chegado à região exatamente do Egito, né? Fugindo então com medo dos soldados de Herodes. Mas eles voltaram para a Pérsia. Eles, eram homens que tinham lá os seus negócios, não podiam ficar eternamente em Belém, né? Jeová, você falou um pouco sobre a questão do decorrer dos anos e que as pessoas acabam deturpando um pouco o que aconteceu, o que a Bíblia realmente prega. Enfim, por necessidades, como você falou ali, né, a história bíblica, às vezes, ela não é vista como ela realmente foi contada, né, e às vezes é contradita. Mas, falando um pouco sobre a questão do nascimento, um pouquinho antes do nascimento, a questão da anunciação, né? No Evangelho de Lucas, a Maria, que foi quem recebeu a visita do anjo, falando que ela ia ser mãe do Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, José que recebeu, fala que José quem recebeu a visita do anjo, falando que ele deveria casar e assumir Maria, enfim, isso a gente já conhece essa história. Essa contradição na própria Bíblia, ela mostra que até quem escreveu esses escritos, que a gente conversou no papo anterior, que muitos não conviveram com Jesus, né, em vida, não tiveram ali fisicamente com Jesus, mas mostra que esse tipo de contradição é porque a Bíblia carrega muito da visão humana de quem a escreveu, sobretudo o Novo Testamento. Agora o Jeová responde já, porque o papo com o Jeová é vapt-vupt, passa rapidão. Então a gente vai voltar já. A gente está hoje com o grande pesquisador, historiador, escritor e amigo Jeová Mendes, é o nosso consultor para assuntos bíblicos, históricos aqui na Reconnect. Então não sai daí, que está falando hoje sobre as simbologias do Natal e suas simbologias. Não sai daí, a gente volta já.